Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aí em mais uma transmissão ao vivo, nesse quarto episódio, onde nós viemos falar de um tema pouco polêmico no meio jovem, mas muito importante que não pode deixar passar despercebido. Quero agradecer desde já as curtidas de vocês, os compartilhamentos da nossa página. Peço que vocês novamente possam curtir, possam compartilhar, deixar lá seu comentário e levar isso para o máximo de pessoas possíveis para que eles também possam estar interagidos no conteúdo que nós vamos partilhar hoje. Quero também dar boa noite ao meu amigo Felipe. Tudo bem, meu querido? Como que você está? Fala, Renan, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham neste quarto capítulo. Curte, compartilha a nossa página, comenta ao longo da nossa live aí pra gente interagir nesse papo maravilhoso do dia de hoje. Amém. Quero já agradecer a vocês que foram os nossos convidados do dia de hoje, a Larissa. Larissa, seja muito bem-vinda à nossa live, obrigado pelo seu sim, e que hoje seja realmente uma noite transformadora para a juventude e também que a gente possa levar um pouco da experiência em relação a esse tema sobre afetividade e sexualidade. Por isso, seja bem-vinda, Larissa. Obrigada, eu que agradeço o convite. Amém. Quero agradecer também a Bianca, que está aqui. Falava com ela antes da live, um tempo que a gente não se vê. 2 anos, o bebezinho dela já está com 2 anos. Isso é sinal que eu estou ficando velho e então a coisa está feia. Bianca, seja muito bem-vinda. Obrigado por estar com a gente, que é muito importante, muito rico. Obrigada, eu que agradeço. Eu também Obrigado. não perdi, né, meu dom para piada, como vocês puderam perceber. Mas estamos aí. É uma honra, uma alegria, dá uma vergonha, mas estava morrendo de saudade aí de vocês. É nóis. Amém. Agradecer ao Célio também. O Célio já está aí com a gente. Já posso considerar pioneiro aqui na página, né, Célio? Já é a segunda live. Obrigado pelo convite mais uma vez, né? Um tema muito bom. Quem sabe a gente pode só desenvolver bastante. Eu tava com saudade da Bianca, faz tempo que eu não vejo a Bianca. Eu também! De vocês nem também, acabo confessando aqui. Mas tava com muita saudade da Bianca. Vim por causa da Bianca, na verdade. Ah, eu sei. Minhas piadas. Amém, amém. Galera, como vocês podem ver, como vocês podem ver aí, né? Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem se tornado aí um grande tabu no meio da nossa juventude, né? É justamente sobre a afetividade e sexualidade, né? Entender um pouco o que é afetividade, entender um pouco o que é sexualidade, mas também a gente hoje apresentar como tema a desconstrução do que é a afetividade e sexualidade. A gente vive um tempo aí muito difícil, onde já na live passada a gente falava sobre isso, né? A sexualização de todas as coisas, hoje se tornou algo muito normal no nosso meio jovem, né? A banalização da virtude da castidade, que está dentro da nossa afetividade, nossa sexualidade, que é um chamado de Deus para que a gente possa ir de encontro ao bem maior que é o seu amor. E para a gente começar essa live, eu quero discorrer um pouco com o Felipe, que ele possa falar um pouquinho breve sobre o tema e qual que é a visão dele hoje em relação já ao que nós tratamos da live passada e que pode ser aproveitado muito nessa live de hoje. Então, na nossa última live foi aí um sucesso, superou as nossas expectativas, além dos nossos irmãos que estavam conosco, o Padre Paulo
celebrou a missa às 8, terminou ali correndo, fechou a igreja, se despediu do pessoal e 8h35, 8h40, não, melhor dizer, 9h35, 9h40 entrou aí para colaborar com a gente. Foi bastante rico. No tema de hoje, falar sobre a desconstrução da afetividade e sexualidade, muitas vezes levantar esse tema é perceber que essas duas palavras, né, essas duas realidades, elas não estão claras na vida do jovem, né? O padre Alírio Pedrini, grande sacerdote, que pregou inúmeros encontros para a juventude sobre esse tema, ele dizia que dentro da afetividade há dois tipos de amores: o amor efetivo e o amor afetivo. O amor que você demonstra nas relações para com as coisas e o amor que você demonstra na relação com quem está próximo de você, seja seu pai, sua mãe, amigos, num relacionamento de namoro, noivado, até mesmo o casamento. Eu gosto bastante do exemplo que a comunidade Shalom, de maneira particular, a cofundadora a Emir Nogueira, ela usa para classificar a afetividade. Que ela dá o exemplo de que a afetividade ela simboliza como se fosse uma cômoda, né? Ou mesmo dentro do guarda-roupa, onde ali há 5 gavetas. E a forma que a gente se relaciona com cada uma dessas gavetas, por exemplo, as amizades, as escolhas que nós fazemos, as metas, os objetivos, a nossa intimidade. Tudo isso diz respeito à nossa afetividade, a maneira como a gente se relaciona e esse equilíbrio de como a gente vive cada uma, né, na visão dela e daquele livro maravilhoso que é o Tecendo Fio de Ouro. Ele aborda, né, sobre afetividade. No campo da sexualidade, isso aí é claro. Houve uma desconstrução sem era nem beira. Hoje há muito a dificuldade para entender-se como homem, como mulher. Muitas vezes há aquele bloqueio. Dependendo de uma atitude, de uma palavra que você toma, você é interpretado como machista, como um ser autoritário. Muito mais no caso do homem. E o que é específico do homem, né? Trazer uma palavra firme. Alguém que embasado na sua decisão, alguém embasado nos seus propósitos. E no lado oposto, foi substituído a mulher por ser alguém feminino para ser alguém feminista. Alguém que luta pelos seus direitos, porque dentro da visão que se é passada dentro da sociedade, há sim um contexto histórico, mas isso é de maneira enfatizada de que a mulher sempre foi um objeto na mão da sociedade e na mão da supremacia branca, machista, que sempre impôs a ela um lugar que ela ficasse calada, tratasse ela como um objeto. Então, nós levantamos aí esse tema para a gente começar aí a debater e entender como que hoje está esse relacionamento da afetividade e da sexualidade. Como que o jovem hoje olha para esses dois campos? Será que ele consegue equilibrar? Será que ele está perdido? Não sabe para onde correr? Será que tudo aquilo que vem com um selo de liberdade, faça isso, consuma esse tipo de coisa, use esse tipo de roupa, curta essa moda, enfim, siga por esse caminho, que esse é o caminho que você vai ser livre. Porque qualquer outra base que nós colocarmos virá de uma forma onde vai amarrar o jovem, não vai deixar com que você se desenvolva, com que você alcance uma transcendência, né? São perguntas, né, que nós vamos jogando aí, esperando debater. E aí eu já quero lançar aí a primeira pergunta para as meninas aí, começando pela Larissa. Como que hoje você observa que principalmente a mulher lidar com essa questão da afetividade, lidar com essa questão da mulher, como que a mulher se entende hoje, como a jovem mulher se entende hoje?
Bom, até estava partilhando com uma amiga minha ontem que quando a gente ouve falar, né, de afetividade e sexualidade, a gente já faz uma ligação muito grande com a questão de sexo. É só sexo, 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 e a gente não vê, assim como o Felipe falou, que é uma vertente bem maior. É uma vertente de se conhecer, de conhecer o outro, né? E é isso que o Felipe falou mesmo. A questão de nos impor coisas, né? E muitas vezes nós mesmos nos tratamos como objeto, né? A gente espera muito que o outro nos veja como um ser humano bom, como uma mulher de respeito, mas muitas vezes nós não damos esse valor pra gente, né? Muitas vezes, tendo conceitos, partilhava esses dias com umas meninas do Jupac, que muitas vezes nós não somos feministas, nós não temos conceitos feministas, mas muitas vezes as nossas atitudes nos levam a esse ser feminista, desde querer impor algo para outra pessoa. Atualmente eu namoro há 5 anos, né, e sou noiva há alguns meses, e muitas vezes eu me encontrava nessa situação de querer ser a mulher da relação, né, querer ser aquela que colocava as regras, aquela que falava e ele tinha que obedecer, e eu levei um tapa no meio da cara mesmo, porque não é assim, não pode ser assim. Não é que ele precisa ser maior que eu, ou eu preciso ser maior que ele, mas é saber o meu lugar, saber qual é o lugar dele, e principalmente qual é o lugar de Deus na nossa vida, né? Então, eu acho que hoje em dia a questão da afetividade e sexualidade está muito ainda ligada a só sexo, só aquela questão de sexo, e muitas pessoas nem entendem que antes do sexo vem a questão do afeto, né? A questão de lidar bem com o outro, a questão de ver, de se conhecer, e depois disso que gera outras coisas, né? Como o Felipe disse, a questão do efetivo e a questão do afetivo também. E eu acho que, para começar, é isso, é saber qual é o lugar dessas duas vertentes, da afetividade e da sexualidade. Que, apesar de serem coisas ligadas, são coisas distintas também, né? São coisas que são distintas, mas que no decorrer do caminho vão se ligando. É isso. E aproveitando a Bianca, como que você vê hoje, Bianca que já tá aí, já tem 29 anos, quase 30? Desculpa entregar Tô a com sua idade 30 aqui. já. Tá com 30. Eu tô mais novo que você ainda, vou fazer 30 ainda. Então, Até novinho. como que você enxerga essa questão da afetividade? Há essa desordem nesse primeiro entendimento? Como que você vê? Eu acho muito complicado, sabe? Eu até, ano passado, a gente era catequista de Crisma, né? De Crisma Jovem, além dos trabalhos que a gente já realizou com a juventude. Esse ano o padre nos colocou como um casal que acompanha jovens, e o que a gente vê, assim, o que meu marido, assim, o que a gente vê muito hoje em dia são duas questões. Tem aquela parte do jovem que tem a questão da liberdade, né, dos direitos da mulher, até o feminismo, né, eu acho muito legal comparar essa questão, né, da luta pelo direito e daquela banalização da luta pelo direito, né, até que tem aquelas mulheres que deixam o pelo crescer. Então, assim, tem essa questão da liberdade exagerada, e tem aquela outra que eu vejo que é uma carência muito grande que as pessoas têm de pai, de mãe, e se submete ao que vem, como se aquele afeto, aquele suposto amor, fosse preencher tudo aquilo que está reservado só para Deus, né? Um vazio que só Deus, né, pode preencher. E uma outra parte, assim, que a gente vê muito é os próprios jovens que às vezes caminham, assim, até na igreja, pensam assim: eu sigo a Deus. Mas quando barram numa questão, especialmente da castidade, da espera em Deus, de entender o que é o matrimônio, aí é até o que me convém. Não, até aqui eu acredito. Passando daqui, aí eu já não acredito muito. Eu entendo, mas não quero compreender. Então, assim, eu acho que tem uma banalização muito grande em relação a isso, né? A palavra do amor, ao afeto, à sexualidade e ao corpo da mulher, né? Também. Hoje em dia a gente vê situações assim que colocam a mulher como um objeto. E ela, muitas vezes, infelizmente, se coloca, né, também como esse objeto por uma carência muito grande. Então, é essa realidade que eu tenho visto por aí.
Vamos aproveitar também e trazer o Célio. A sua visão, Célio, você que, além de trabalhar com jovens, hoje também dá aula para pré-adolescentes, para adolescentes, como que você vê aí essa questão da afetividade? Pensei que você ia falar sobre a mulher. Tinha tanto para falar. Bom, eu acho que a afetividade e sexualidade, ela é um tema debatido desde que eu entrei, né? Já faz um tempinho aí. Porque eu também já estou com 30 anos, igual a Bianca. E nesse tema tem muitas vertentes, que não é só a sexualidade, o sexo, a banalização dele, mas é muito mais, acho que está muito mais ligado à afetividade, né? As pessoas, elas entram carentes, estão carentes por alguma coisa ou alguma razão. A gente precisa desconstruir primeiro a ideia de afetividade, o que é afeto, a quem eu me apego, quem eu devo me apegar, a quem não posso. E aí, nas escolas, meu Deus do céu, eu dou aula, né? Eu dei aula ano passado para pré-adolescentes, hoje eu dou aula para EJA, que são os meninos que estão mais da idade. E não tem outra coisa, tem uma linha na vida deles. E essa linha está baseada em sexo, na afetividade, esquece, mas na sexualidade. Tudo a roupa é para demonstrar, as músicas é para ouvir sobre isso, o jeito de falar, como falar, as piadas, as brincadeiras, tudo está literalmente a emoção que passa é a necessidade, mas não do sexual, mas do afetivo. Só que eles ainda não têm essa ideia, né? E a gente que trabalha com a juventude é muito difícil, porque ele já vem com uma construção sobre sexualidade, sobre emoções, sentimentos, e quando cai na igreja, né, de alguma forma Deus pega e traz, e aí, como a Bianca falou, a gente fala desse tema, ele diz, não, até esta página do livro, do catecismo, eu vou seguir. Esta página para frente, eu pulo e volto lá na outra quando fala sobre obediência, sobre o assunto que eu quero, sobre aquilo que eu me exponho. É como se fosse um cristianismo por partes, né? Eu quero a pizza de 8 pedaços, então, com 3 sabores. Eu como 2, o terceiro não me importa, mas eu gosto de pizza, eu como pizza. Eu posso dizer que sou amante de pizza. Então é assim, eles acabam escolhendo o que quer, o que é melhor para eles, o que se adequa a esse sentimento. Bom, eu não quero me alongar, porque eu sei que tem muita coisa para falar. Cadê o Renan? Renan, como é que você vê aí essa questão da afetividade aí dentro do ambiente juvenil? Bom, eu enxergo assim, existe, na verdade, uma grande dicotomia, né, no nosso meio jovem para entender o que é afetividade e sexualidade. O que a Larissa falou, ela frisou muito bem, né, as pessoas, elas confundem muito a questão da sexualidade com o sexo, e vai muito mais além do que isso. Mas o que eu vejo hoje nós estamos num tempo em que as coisas elas estão tão avançada que a gente, infelizmente, não se depara com algumas situações. Só um minutinho. Então, a gente está num tempo em que as coisas estão tão avançadas que, infelizmente, a influência é tão grande no nosso meio jovem que o que nós temos de ferramentas a gente não está conseguindo suprir justamente por uma falta de estratégia. Eu sou muito analítico, né, nesse sentido, e vejo que falta um comprometimento muito grande de levar realmente, de fato, o que é afetividade, o que é sexualidade, que muita gente acaba confundindo, assim, que é absurdamente, assustadoramente,
sabe? E pessoas que fazem parte da nossa realidade. E eu vejo essas lives que nós temos feito, né, esse programa semanal que nós temos feito, justamente para tentar ali romper um pouco tudo isso que foi criado. Então, é importante a gente frisar muito isso nesse sentido, que o jovem ele precisa entender que tudo que está ao redor dele hoje está influenciando diretamente. As músicas, a forma de se vestir, a forma de falar, as piadas, muitas vezes. A gente vê hoje no meio dos rapazes piadas, muitas vezes desnecessárias, sabe? Direcionadas para as mulheres, até as mulheres também, sabe? As músicas, hoje, então as músicas que, pelo amor de Deus, agora é tapa na raba, é isso, desce até o chão, e sobe, e desce, e vira de lado, e dá cambalhota, e planta bananeira. Então são as coisas absurdas, sabe? Infelizmente, as pessoas acham que tudo está normal, e nada está normal. Nada está normal. Para a gente não se prolongar muito, depois a gente vai ter outros blocos, mas a gente precisa estar muito bem atento como que o jovem hoje está interagindo no nosso meio social, não nas redes sociais, mas no nosso meio social, porque tudo o que está acontecendo hoje no nosso meio social é influência do que o jovem vê, a influência do que o jovem ele acaba aderindo através de todo esse cenário, tanto na música, dos filmes, dentro do colégio, as piadas e afins. Então, só para a gente seguir o próximo bloco, essa é a minha visão. A gente entende, né? Desde a criação divina, nós somos criados para nos realizar no amor, para dar amor e para receber amor. E os psicólogos, eles trazem uma ideia que é, assim, fantástica. Todas as fases, desde a fase da concepção no ventre materno até a fase da juventude, cada um desses momentos é um momento propício onde você vai receber amor, onde eu e você devemos receber amor, seja principalmente dos nossos pais, principalmente dos nossos familiares, daqueles que estão perto de nós. E a partir disso nós vemos que há um conjunto de desconstrução na sociedade, de querer levar à falência a família, aonde desde o ventre até a fase da juventude, nós não recebemos amor nas fases adequadas. Nós não recebemos amor no ventre, nós não recebemos amor ali quando bebezinho, ali na primeira infância, na fase de meninice, nós não recebemos amor, atenção, cuidado dos nossos pais, muitas vezes ali na pré-adolescência, e aí isso combina com o que chega ali no ambiente escolar, ou seja, num ambiente de mais socialização com outras crianças, outros pré-adolescentes, e ali rola um apelido, ali rola um gracejo que não me cai tão bem. Hoje ficou muito na ideia do bullying, mas antes era normal você, entre aspas, né, receber um apelido ali e saber lidar com isso, e saber lidar com isso era uma ferramenta de você crescer, amadurecer para todos os desafios que viriam adiante. Então, dentro do campo da afetividade, é perceptível que todos nós que estamos aqui, a começar de nós que estamos aqui na mediação desse debate, até mesmo você que está nos assistindo, nós somos seres carentes. Não tem como você, não, eu não sou carente. Não, nós somos carentes. Em alguma fase da nossa vida, ou em algumas fases da nossa vida, nós não recebemos amor de maneira suficiente. E aí que mora, vamos dizer assim, a falsa ilusão de que a qualquer lugar que aí a gente vai, né, nessas transições da pré-adolescência para a adolescência, da adolescência para a juventude, que um simples olhar já é uma sensação de ser amado. Um simples toque já é uma sensação de ser amado. Uma simples mensagem já é uma sensação de sentir-se amado, de sentir-se querido. Na rede social, uma reação, um comentário, uma curtida, um compartilhar, enfim, qualquer outra coisa dentro deste campo já te dá uma sensação de que você é importante,
de que você é alguém porque alguém ocupou com você dentro do seu universo. E aí eu já quero lançar mais uma pergunta aí para a gente fazer mais um giro aí. Dentro da afetividade, que ela está muito mais no campo do autoconhecimento, de eu conhecer quem eu sou, de eu lidar com as minhas crises, com as minhas dificuldades, com as minhas falhas, também com as minhas os meus defeitos e as minhas qualidades, né? Como que hoje o jovem pode lidar bem em relação à carência e à ansiedade? A carência de logo querer se relacionar e não querer ficar sozinho, e essa ansiedade que também empurra, não, é melhor se namorar agora. Não, fica com esse rapaz, fica com essa moça, senão você vai ficar sozinho. Senão vai ficar em casa, todo mundo vai sair, todo mundo vai fazer, todo mundo vai estar dentro da sua tribo e você vai ficar só. Como que hoje a gente consegue lidar com esta carência? Se é possível lidar? Começa aí pela Bianca. Então, eu acho bem complicado, porque no meio de toda essa carência que tem, entra também a questão da puberdade, né? Da idade, que aí vem aquele boom de hormônio também e ajuda mais ainda a sentir carência. E é engraçado que enquanto o Renan falava, você falava, me vinha muito aquela solidão, não sei se vocês já ouviram falar de São Bruno, né? A gente sempre vai sentir uma solidão, uma solidão que está aqui porque Deus tem que preencher essa solidão. E eu acho que hoje em dia é muito difícil você lidar com ou ficar sozinho, ou com a questão, assim, do apelido também, né? Eu, por exemplo, eu nunca entendi as piadas direito, sabe? Sobre sexo, assim, para falar a verdade. Então eu sempre fingia que entendi e dava uma risadinha. Tipo, entendi. Mas eu não entendia nada. E eu acho que é muito difícil você também ser diferente nesse mundo, né? Eu pelo menos, quando eu era mais novinha, eu passei por isso. Acho que muita gente passou por isso também, passa por isso. E eu acho muito complicado você olhar dentro dessa realidade que a gente vive e perguntar: quem sou eu? Para que eu fui feito? O que Deus quer de mim, né? Eu gosto muito sobre essa questão da formação humana, né? Eu busco todos os dias eu vejo como a mudança né? Eu lembro quando eu era mais novinha, né? Eu lembro da nossa fase no Ministério Jovem, que a gente estava toda sexta-feira lá fazendo reunião, orando. E depois, quando comecei a namorar, ficar noiva, casar, agora sou mãe. E a cada fase a gente tem que se redescobrir. É muito difícil isso, porque olhar para dentro de si, às vezes, machuca, porque a gente vê o que a gente tem que mudar, né? E principalmente nessa questão afetiva, eu tenho que ser melhor para o outro, ser melhor para mim mesma, e dentro de mim buscar o que realmente assim Deus quer de mim. Então eu acho que isso para o jovem hoje em dia é muito difícil, porque além dessa questão que você colocou, né, sobre o não se sentir amado, não ser amado na gestação, quando nasce, a experiência que eu tenho, por exemplo, enquanto catequese, as famílias, então às vezes a própria família estimula uma sexualidade, fala que tem que experimentar antes, que tem que provar para ver se realmente, por exemplo, o casamento, o namoro vai dar certo. Então eu acho que além de toda essa questão tem o próprio conselho dos familiares, e aí você chega e fala assim, olha, não é bem assim, existe uma outra forma de viver, dá uma crise na cabeça do jovem. E é uma ruptura, né? E esse desconstruir, eu acho muito legal, porque quando a gente se desconstrói e e a gente permite que Deus reconstrua a gente, né? Modele a gente se torna assim diferente, essencial, extraordinário. É o extraordinário de Deus. Eu vejo um milagre, né? Quando Deus ele reconstrói a gente a cada dia. É isso. Eu não vou me alongar porque senão vocês me conhecem, né? Então. E a Larissa, dentro desse contexto, como que você, que hoje coordena aí um grupo de jovens, junto com o José, como que você se depara com essa situação de muitas vezes ver o jovem carente, o jovem ali dentro do grupo querendo espaço, querendo atenção, como que você vê, até mesmo como que vocês aconselham, como que vocês agem aí?
Bom, eu e o Zé, né, sempre tivemos a questão muito de trabalhar, né, os nossos antigos coordenadores falavam, né, que sempre tinha que ter um homem e uma mulher na coordenação para ter essa questão afetiva, tanto da parte feminina, da parte masculina também, né? E trabalhar com o jovem, ao mesmo tempo de ser muito difícil, é uma questão muito gratificante, né? Porque a gente consegue ver aonde que é a carência mais alta, aonde faltou algo, né, nesses jovens, e graças a Deus a gente tem conseguido trabalhar bem. Mas, puxando o gancho, né, que a irmã estava falando, hoje nós vivemos numa sociedade que os jovens são muito carentes, não somente os jovens, né, até mesmo as crianças, os adultos, porque nós temos uma dependência emocional muito grande do outro. Então, se o outro não nos satisfaz, seja com alguma atenção, né? Hoje nós jovens queremos muita atenção, então se aquela pessoa não nos agrega, não está conosco, nos dando uma atenção, já é motivo da gente ficar chateado, de ter aquela carência e esperar muito do outro, aquilo que somente Jesus pode nos dar, né? Então é coisas que vêm desde a nossa infância, por conta que nos faltou alguma figura, seja materna, seja paterna. Eu mesmo não cresci com o meu pai, então é uma dificuldade muito grande essa questão de carência, é uma luta constante, né? Mas eu acho que quando a gente deposita a nossa confiança no Senhor, principalmente agora trabalhando com jovens, eu consigo compreender o porquê dessa questão de carência. Seja uma frustração de algum relacionamento, seja o abandono de um pai, de uma mãe. Então, é compreensível, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos deixar ser dependente tanto do outro, né? Exigir tanto a atenção do outro, porque aí a gente se torna dependente da pessoa e a gente esquece de cuidar de nós, né? Nós esquecemos de cuidar de nós e aquela carência que é algo que a gente deposita no outro para sarar um pouco essa carência, a gente acaba tendo mais carência e ainda acaba deixando o outro carente também. Porque aí depois o outro vai querer estar com a gente, vai querer ter aquela dependência também da gente, e muitas vezes a carência que ainda existe na gente, a gente vai acabar colocando tudo no outro. Então eu acho que nós vivemos numa sociedade, sim, muito carente, e é complicado, principalmente nessa questão do que o mundo tenta nos oferecer, do que o mundo nos implanta, né? A questão de você faz o que você quer, você anda por onde você quer, a questão da primeira, não sei se foi a primeira ou foi a segunda live, né? A questão de você querer moldar o seu evangelho na medida que você acha que é certo. Então é muito complicado, porque quando a gente é muito carente, a gente quer apoiar nas pessoas, quer muita atenção das pessoas, e a gente acaba fazendo as pessoas mesmo, e até nós mesmos, de fantoches, né? E acaba também tirando a nossa atenção maior, que deve ser de Jesus, né? Porque se a gente deposita a nossa confiança em Jesus, ele consegue tirar toda a carência do nosso coração. É claro, se a gente abre as portas do nosso coração, né? Acho que dessa parte E o Célio, isso. o que você vê aí? Como superar, como lidar com a carência, com a ansiedade? Renan, eu vou pedir um favor, deixa assim, não precisa me colocar em foco, não tem como você colocar todo mundo, eu gosto de ver a cara de vocês enquanto um tá falando, é até engraçado. Ai, eu prefiro também. Felipe, você pode repetir, irmão? O Renan trabalhou horas a fio para criar esse programa e vocês falam isso agora. Não é possível, Renan, não é possível. Reconstrução, Tadinho, desconstrução, irmão. Vamos reconstruir. Qual foi a pergunta, Felipe? Como lidar com a carência? Como lidar com a carência, com a ansiedade, hein? Cara, eu vou tentar falar aquilo que elas não falaram, porque eu quis falar mesmo já tá na da Bianca aí. Mas eu acho que a gente tem que entender duas coisas. Vocês falaram semana passada sobre primeiro encontro e tal, né? Acho que foi a semana passada. Acho que a gente não pode cobrar afetividade e sexualidade de jovens que não se encontraram com o amor eterno, com o amor, o primeiro amor, né? Como é que você vai cobrar de alguém que nem conhece Jesus essa afetividade, essa sexualidade, esse afetivo, esse afetivo? Então, acho que a primeira coisa é encontrar-se com o amado. Ponto. Quando eu me encontro com Jesus, aí tudo em si, tudo aquilo que era mistério, que era, né, difícil de entender, acabo por entender.
creio e conheci quem realmente é o dono de tudo, né? É claro, muitos vão falar assim, então tem que ser cristão para você conseguir entender. Tem. Querido, você tem. Porque se você não for cristão, eu não estou nem falando católico, nem nada. Se você não for cristão, ou seja, se não conhecer a Cristo profundamente, nada do que a gente está falando aqui vai fazer sentido para você. Nós somos aquilo que o Paulo falava. A cruz é loucura para muitos. Então, o que nós estamos falando aqui é loucura para você. Como assim não me relacionar antes? Como não testar o carro antes de comprar? Como, né? Essas coisas todas. Então, se você, de alguma forma, não se encontrou com Jesus Cristo, acho que é isso que está fazendo na sua cabeça, você que está assistindo, a dificuldade, porque ainda falta um encontro pessoal. Porque não só no namoro, não só solteiro, inclusive eu estou fazendo aqui com jovens, a gente está fazendo aqui, umas semaninhas aí sobre afetividade e sexualidade. O Renan já até veio aqui nos ajudar e eu já vou até fazer o convite aqui, pessoal, para a Larissa, já que ela é noiva, para também me ajudar aqui também na uma partilha. Mas também tem um casamento. Tem um casamento também que tem afetividade, tem sexualidade no casamento. Que você tem que entender tudo. E a partir de Jesus Cristo, né? O filho, a espera, a compreensão, o mundo que não é igual ao seu. O mundo feminino é totalmente diferente daquilo que você pensa, e o mundo masculino é totalmente diferente daquilo que você pensa. E a gente se laçou, você falou, não, eu quero essa daí para o resto da vida. Eu disse sim no altar. E então tem que perceber tudo isso. Você precisa se encontrar com amor, ser amado. Carência, eu não sei quem falou isso, foi um santo. A gente veio de famílias desestruturadas, alguns, como a Larissa falou também, né? Não foi muito criado por pais e tal. Não tive todos os amores que o Felipe falou, desde a minha infância até... Muito pelo contrário, foi muita falta aí. Ou, às vezes, amor excessivo demais e, às vezes, falta de amor. Então, eu fiquei numa balança. E, nesse meio tempo, eu tive que me reconstruir. Quando? Quando encontrei com Cristo. Quando encontrei com Cristo, eu entendi o seguinte, existe um amor maior que de pai, ou existe um amor maior que de mãe, e esse amor, ele consegue me curar com tudo aquilo que eu trouxe. Porque existe duas formas de chegar em Jesus, que é por amor ou pela dor, e todos aqui foi pela dor, todo mundo sabe. É muito difícil você chegar pelo amor, muito. A gente, então, se encontrando com Jesus Cristo, eu tenho uma base em quem confiar. Porque até na família, como a Bianca falou, é difícil confiar, olha que estranho. Eu vim de uma família estruturada, mas a partir de mim eu decido se vai continuar ou se vai mudar essa realidade. É a partir de mim, se a minha família vai ser estruturada ou não. Não é porque eu vim de passados estruturados que a minha família tem que seguir o caminho. Bom, se eu tenho essa decisão na minha mão, quer dizer então que eu consigo lidar agora com todas as minhas afetividades e sexualidades. Com muito. Tudo. Conhecer Jesus Cristo. Não amo aquilo que não conheço, Santo Agostinho. Se eu não consigo conhecer Jesus Cristo, eu não consigo conhecer a mim mesmo. São João da Cruz diz que o pior inimigo de uma pessoa é ela mesma. Porque é verdade, no fim das contas, o pecado vem quando você está sozinho, não é quando você está em multidão. Até para de pecar quando está em multidão, né? Fica até santo. A gente entende que durante a sexualidade, a afetividade, existem milhares de sentimentos. Um deles é a ansiedade. Nesse mundo, pandemia, a ansiedade bateu no pico. Todo mundo está muito ansioso, todas as crianças estão depressivas, pessoas que no teto. Por quê? Porque tinham uma atenção exacerbada, vou usar a palavra difícil, já que o Renan falou de dicotomia, exacerbada. E aí, esse pico, a gente acaba entendendo que quando eu bato no pico e aí eu começo a baixar, a minha alma, o meu corpo começa a querer viver sempre no extremo do pico. Quando eu começo a diminuir e não entendo que eu preciso diminuir, algo supera isso, que é a minha ansiedade, depressão,
ansiedade, e aí nós temos todos os outros sentimentos, solidão, enfim. Como combater isso? Encontrar a pessoa de Jesus Cristo, e não, esses livros aqui não é para fazer média, mas é ler bons livros, ouvir boas pregações. Aconselho nosso querido falecido Dom Henrique, falava muito bem sobre afetividade e sexualidade. Não é porque você se tornou católico que de uma hora para outra Deus curou. Isso não. Calma. Existem processos. Eu acho que você, jovem, primeiro, ande com pessoas que entendam o seu pensamento. Pare de andar com pessoas que queiram levar você para lugares que você não vai ter força para dizer não. Segundo, escute pessoas que possam mudar o seu pensamento, mas por bem. Eu falei recentemente, e eu vou terminar, eu já estou terminando. Eu juro por Deus. Esses dias eu estava falando... Pior que eu, hein? Então, eu estava falando uma pregação que a pessoa, o jovem está lá, na fossa, tomou um não. Porque hoje em dia não precisa de muito não para entrar na fossa. Já coloca a Maria Mendonça no último. Começa um pote de sorvete. Assiste Netflix, mas aqueles de doer. Como diz a música, rasga o chifre no chão. Só falta arrastar o chifre no chão. Aí já tá num processo depressivo. Aí você vai lá, entra num aplicativo, escuta filmes ou escuta músicas que vão te deixar ainda mais na fossa. Você vai ouvir pessoas que já estão na fossa. O que vai acontecer com você? A sua depressão, ela vem na hora, ela bate aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Aí, ao invés de você, criatura, escutar, isso foi um padre que falou, músicas de Deus, pregações também de Deus, irmãos de Deus, o que vai acontecer? Isso que você estava sentindo acaba sendo elevado, porque as músicas nos têm esse poder de mudar a nossa sensação, tanto para ruim como para bom. As pregações também. Então, acho que você tem que escutar boas coisas, ficar perto de Deus, entender que nem tudo as pessoas mais velhas entendem, tá? Porque eu já escutei não, você tem que perder a virgindade de casar, minha filha, isso é bobeira. Não, meu filho, você tem que namar 1000 pessoas. Ah, segura as cabritas que meu bode está solto. Eu já ouvi isso várias vezes. Então, não é porque as pessoas mais velhas são mais experientes. Calma aí. Santa Teresinha foi santa com 22 anos. Não precisou de idade para ser santa. E ser experiente em Deus. Então, para ir para o próximo bloco, eu resumo nisso. Conhecer Jesus Cristo, ter um conhecimento amoroso, depois racional, fé e razão, ela tem que andar juntos, senão você... Uma hora vai dar ruim para você. Você tem que andar com pessoas que conhecem Jesus e te deixam para cima. E eu não estou falando que você não pode escutar músicas do mundo, ou que arrasta o chifre no chão, não. Mas escute no momento certo. Não vai escutar quando você tá ruim, não, minha filha, que você vai ficar pior. E daí é para baixo, ladeira abaixo. Tá bom? E dica, conheça os amigos do santo. Sempre vai ajudar nisso. E não põe Santo Antônio de ponta cabeça, né? Coitado. Aproveitando essa lista aí que o Sair nos deu, também tem algo importante que é aliviar um pouco a tensão, né? Saber canalizar as tensões que a gente tem, né? Como a gente costuma falar em pregação, em retiro de informação, saber canalizar essa válvula de escape. Porque viver nessa expectativa de carência, de ansiedade, chega uma hora que é como se fosse aquele termômetro que bate no limite. Geralmente a gente viu isso nos desenhos. Então, saber aonde desaguar isso. Que muitas vezes isso acontece brigando com outros sem necessidade, discutindo com outros sem necessidade, né? E a gente acabou perdendo um pouco isso, né? Muitas vezes jogar um videogame, né? Jogar uma bola, ir num cinema, ir num parque, fazer uma atividade física, fazer um esporte, né? E muitas vezes isso acabou perdendo, né? Até um risco, porque jovens, né, como nós, aí, sedentários, isso aí não pode acontecer, né? Isso aí é meio que uma incoerência, né? Não cabe na mesma frase essas duas coisas, né? Um ser que é extremamente cheio de energia que não faz nada, cara, né? É um pouco difícil, né?
Mas tentando encerrar um pouco essa questão, o Renan, rapidamente, como que a gente supera a carência, a ansiedade? Olha, eu faço natação, viu? Eu sou pai. A Eu gente- sou pai, então. Energia é o que. Eu vejo assim, que a gente está numa constante busca por um ideal na nossa vida, né? E o ideal é justamente Cristo. Por mais que as pessoas falem assim, eu tenho um ideal de ser um engenheiro, de ter isso, ser rico. Não, o ideal na sua vida é o amor, e o amor é Cristo. Ponto. Né? O que o Célio falou é muito importante, porque assim, hoje eu vejo, na minha percepção e acompanhando uma galera também muito de perto, o que eu vejo é que sempre soa no meio jovem aquela frase, eu vou ficar para titia, eu velho, eu vou ficar para titio, sabe? E a gente acaba se perdendo muito de viver o que Deus tem para nós em determinado momento, para que a gente possa realmente depois viver o que Ele deseja amanhã. Então, tudo tem um tempo, né? Há um tempo para todas as coisas no céu e na terra, como diz a palavra de Deus. Então, viver esse tempo é justamente você cultivar o que há de melhor em você. E quando a gente cultiva, a gente permite também que Deus ele possa mexer em algumas coisas que muitas vezes está ali totalmente desordenado. Né? E aí entra um ponto que é justamente a carência, né? O que o Célio falou, o Célio é muito piadista, tá? Ele falava de marido, e eu lembrava de uma situação aqui, que uma das meninas, tem um grupo que a gente acompanha, O meu travou. a menina pegou e falou assim, mas... Travou. Não entendi. Segue, Renan, segue. Acho que voltou. Tá me ouvindo? Sim. Enfim, e uma das meninas falou assim, mas ele me deixou e ele não me quer, tal. Então você vê um complexo de carência muito grande. Talvez exista um histórico na vida dessa menina. Talvez o pai, a mãe não deu todo o amor, toda a atenção que ela precisava, e isso gerou nela essa carência a fim de buscar nos rapazes o tão desejado amor que ela busca. Né? Então, o que eu vejo hoje é uma necessidade muito grande do jovem buscar um ideal na vida dele, e a carência ela vem muito de encontro como um combatente diante do amor de Deus, diante daquilo que é realmente o verdadeiro ideal. E para a gente combater esse tipo de carência, cara, é o que o Célio falou, quando você tem um encontro pessoal com Cristo, quando você sabe que Ele é o ideal na sua vida, na sua história, você vai entender que todas as outras coisas, ela vem por acréscimo. Quem vai estar com você hoje como um namorado, como um noivo, como um marido ou uma esposa, ele vai ser um acréscimo de Deus, um acréscimo dentro do amor de Deus, para que ali naquela vocação que ele reservou para você, que ele separou para você, você possa viver isso de uma forma plena. Então, a gente precisa buscar primeiro quem é o ideal na nossa vida, que é Cristo, sabe? E só vai ser dessa forma que a gente vai conseguir ali acabar com todo tipo de carga que existe, todo tipo de necessidade, todo complexo de atenção, todo complexo de inferioridade também, que parte nesse sentido, porque muitas vezes a gente tem muito aquilo de mas eu não sei o que Deus quer da minha vida. Cara, você não sabe o que Deus quer da sua vida e você quer entrar num relacionamento, se você não sabe, você vai acabar machucando o outro. Então, entenda realmente o que Deus quer para a sua vida, é realmente que você seja dele. Você seja totalmente dele. Até uma música da Shalom, ela fala assim, suficiente para mim é o amor de Deus, pois tu és suficiente para mim, e o seu amor é o que me faz... E assim, segue muito nessa linha de raciocínio, sabe? Encontrar o ideal na sua vida, que é Cristo, e através dele, através da experiência dos santos, através da experiência das pessoas, através da experiência dos irmãos, né? Hoje a gente tem aqui 3 pessoas que são casadas, uma que está noiva,
né? Então, veja como a gente tem uma vasta referência de pessoas que podem nos ajudar realmente a suprir toda, não digo suprir no sentido de, eu vou estar com você, eu vou te pegar no colo, mas suprir no sentido de experiência, sabe? E aí eu finalizo com uma frase que minha avó usava muito, né? Diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Se você anda com pessoas boas, pessoas que realmente agregam os valores de Cristo na sua vida e que podem te ajudar dentro do campo da afetividade e sexualidade, você pode ter certeza que você vai crescer muito. Agora, se você anda com qualquer porcaria aí, desculpa o termo, que a gente aqui também não tem muito lenga-lenga, mas se você anda com qualquer lixo, né, qualquer nego que só quer te levar pro buraco, a tendência é você realmente ir pro buraco. Ô, Renan, posso só complementar um negócio? É rapidinho, juro. É que enquanto você falava, eu fiquei pensando muito, né? Na questão da escola também, porque escola, eu digo, não só a escola ensino fundamental, ensino médio, às vezes até na faculdade, a questão do bullying, né? Então, eu acho que é muito importante nesse momento a gente se amar como que a gente é. Então, assim, às vezes tem aquele complexo, eu sou gordo, porque eu sou magro, porque eu sou alto, porque eu sou baixinho demais. Eu sofri altos bullying, porque na segunda série eu chorava na escola. Nossa senhora, até o ensino médio, isso daí ainda era piadinha. Você difícil, chorou até o ensino médio na escola? Não, na segunda série, é que o povo até o ensino médio lembrava. E eu batia, gente, olha, tinha que me carregar de verdade para entrar na escola. Mas se não fosse, por exemplo, o amor das irmãs do colégio, daquelas pessoas, dos meus pais, assim, né? Eu sou o excesso do amor. Eu acho que talvez, né? Eu não sei como eu seria hoje. Então, eu acho que é importante a gente saber lidar com o complexo também, a gente se amar do jeito que a gente é, né? Eu tenho, né, infelizmente, algumas pessoas conhecidas que hoje em dia tem uma questão da genitalidade extremamente desregrada, assim, uma necessidade literal da genitalidade que não sabe o que quer, não se conhece direito, assim, na questão da afetividade mesmo, por conta, né, de um complexo que viveu lá na escola, por conta de um bullying que não conseguiu superar. Então, acho que se amar é muito importante também. Então, quem está assistindo, assim, se você tiver algum complexo, se ama, esquece o resto do mundo. Porque Deus é amor, Ele nos ensina a amar, e a gente é muito amado por Deus. Deus nos ama, gente. Outro dia me perguntaram assim, você se ama de tal jeito? Eu falava assim, eu me amo de qualquer jeito. É verdade, né? Então, eu acho que é muito importante a gente se amar, né? Então, você que está assistindo, se ame. Não esquece o rótulo, esquece o mundo, só se ame, porque quando a gente se ama, literalmente as coisas acontecem e a gente ama a Deus e Deus conhece a gente. E assim, só para finalizar, a questão que falou da ansiedade, né, da espera em Deus. Quando Deus quer, gente, não tem o que fazer, ele arrebenta. Quando a gente entrega a nossa vida para Deus, ele arrebenta tudo aquilo que não é dele. Eu lembro que na minha caminhada, né, eu e o Célio, acho que o Célio vai lembrar uma parte disso, eu queria ir para o Marajó, né, imagina, hoje em dia eu jamais iria para o Marajó, gente, eu não ia sobreviver com os bichos de lá, misericórdia. Mas eu estava numa ansiedade, assim, por Deus tão grande que eu queria ir para o Marajó. E Deus, ele me mostrou coisas totalmente diferentes, ele realmente mostrou a minha vocação, né, enquanto vida matrimonial. E eu queria ir para o Marajó, e ele não quis, né, que eu fosse para o Marajó. Porque ele sabe que eu ia morrer com os bichos, então é isso aí. Fiquei sabendo que os mosquitos matam na paulada lá, viu? Ó. Por quê? Os mosquitos a gente mata na paulada lá, o Rexona lá eles bebem. Então, eu ia pular no lago, só que aí ia vir o jacaré, eu não ia aguentar. Deus não me queria lá. Ele sabe de todas as coisas. Isso que a Bianca falou isso que a Bianca falou de se amar, cara, é muito importante, porque assim, é uma grande necessidade do jovem hoje, né? Essa questão de exposição, se expor, é uma grande necessidade dele realmente ser enxergado, e aí existe justamente essa questão do complexo de inferioridade,
eu não me amo, eu não tenho, sabe, eu sou gordinho, eu sou magrelo, sabe, eu não tenho barba, olha, o Célio, o Renan tem barba, o Felipe não tem, aí imagina toda essa situação. Então, cara, para quem está nos assistindo, só para passar já para o próximo bloco, para a gente não estender muito, cara, faça o exercício de todo dia, você se olhar no espelho, sabe? Eu acordo de manhã, me olho no espelho e falo assim, mano, caraca, negão, tu é bonito pra caramba, hein? Tu é filho de Deus, hein? Foi Deus que fez, velho. Também. Foi Deus que fez. Deus te ama. O Célio é piadista, ele já tá preparando uma. Mas assim, você olhe para você e valorize, porque você é imagem e semelhança de Cristo, sabe? Gênesis 1:27 fala isso. Você é imagem e semelhança de Deus. Cara, imagina o Deus, mano. Do jeito que eu sou, ele é bonito pra caramba, velho. Então se valorize, cara. Se valorize. Fala aí, Não, Felipe. Deus deve ficar o dia inteiro me olhando e falando assim, minha Bianquinha. Certeza. Agora, eu fico imaginando aqui se na sua casa tivesse o espelho da bruxa da Branca de Neve, o que ele não falaria, né? Vamos partir pro bloco que nos traz aqui. A gente parte para a sexualidade, né? A gente sabe que... Ainda bem que nós somos católicos e nesse negócio de magia. Aí apareceu o Espírito Santo falando, se ame, se ame. Partindo pro bloco da sexualidade, né? A gente vai falar vamos falar um pouco mais separadamente da sexualidade masculina e feminina. Vamos começar pela sexualidade masculina. Eu já começo perguntando pro Célio, como que o homem se vê hoje na sociedade? Como que o homem se vê, se é possível ele fazer alguma análise de si mesmo? Nossa, é filosófica a pergunta para mim. Sou professor de história, pô. Você quer que eu faça? É a cor amarela da bandeira do Brasil. Aí, para mim, Sócrates, o que é ser homem? É isso, Felipe. Vai me dar ponto? Eu vou ter nota, professor? Pode usar Aristóteles. Tinha índio no descobrimento do Brasil? Então, pensa o seguinte. O que é masculinidade hoje? Porque o que é masculinidade pode ser machismo, né? Hoje, tudo que é masculinidade, que é do ser másculo, do homem, é machismo. Então, aquele jovem está sendo desconstruído desde o começo. Se você tem uma mãe que se entende como feminista e tal, ela acaba entendendo que algumas atitudes do filho dela é machismo, e ela vai acabar... O Padre Paulo falava que o menino tem que brincar de arma e com espada, né? O Padre Paulo falou. Falou mesmo, é verdade. Então, por quê? Porque tem que entender, historicamente falando, quem vai para a guerra é os homens, para defender a sua pátria. Sua pátria, essa história que a pátria mãe é porque a nossa pátria é uma mulher. E se a nossa pátria é uma mulher, cabe aos homens ir defendê-la. Por isso que são os homens que vão para o exército. Historicamente falando, né? Agora, o que é ser homem? É entender-se, e agora não por gênero e nada, é entender-se que Deus te designou do sexo masculino. E aí sim, se eu sou homem, entendo que sou, claro que tem esses distúrbios, ou como a genética vai falar que já nasce, bom, aí é polêmico. Mas se você se entende como homem, não é o papel, então, de se entender primeiramente. Se eu me entendo como tal, eu não ajo como tal. Exemplo, não é que o homem não pode ser sentimentalista. O homem pode chorar sim, o homem pode... e outras coisas, né? Que cabe também esse papel, dizem que é da mulher. Mas eu vou sair dessa pergunta com estudos, viu, Felipe? Eu não vou cair na sua armadilhazinha, não. É porque ele chora também. Historicamente falando, a mulher, ela foi e tem os seus sentidos para cuidar do lar, da cria, da família. E o homem, caçar. Ou seja, ir em busca de trazer o alimento, aquilo que vai trazer o conforto para a sua cria, a sua prole. Então, cabe ao homem entender-se. Claro que sobre feminismo, a gente pode falar, e aí, amigo, pode esperar hater. Mas
A mulher, ela pode estar aonde ela quiser. Porque eu ouvi dizer, a mulher não tem que ficar no meio lavando prato. A mulher pode estar onde ela quiser. Se ela quiser ser mãe e largar tudo, é o direito dela. Inclusive, é um dos direitos dela. Como ela pode ser advogada, psicóloga, ela pode ser prefeita, ela pode ser o que ela quiser. Claro que a gente tem que respeitar diante daquilo que Deus vai colocar. Bom, se você casou, criatura de Deus, e ninguém lhe forçou a isso, que eu acho que a gente está no século que ninguém lhe força mais nada, saiba que se casou, o sentido do casamento, um dele é procriar. Então, o sentido do homem é manter a sua prole. Manter. Trabalhar assim. Você, querido, que de alguma forma entendeu-se que não vai ser padre, porque aí é outro sentido, você que é homem, e esse, eu posso falar sobre isso, você tem que ser firme, como José foi nas suas decisões, né? Também trabalhador como ele. Você pode pegar vários exemplos aí da Bíblia para te entender como homem. Mas no final das contas, querido, você é aquele que defende a sua família. Como você vai fazer isso? Todos os meios. Já que a sua família, a sua casa, você precisa defendê-la. Você precisa defendê-la, dar exemplo de como tal. Exemplo, seu filho, hoje eu tenho um filho. Tudo que eu faço, eu tenho que pensar É você antes. que casou o terceiro? Tava tentando descobrir quem era, se era o Renan ou você. Desculpa. Esse negócio de ficar olhando pro espelho é pra quem tá solteiro, né? Tô bonito, tô bonito. Eu tenho que dar o exemplo todos os dias da minha masculinidade. Não de ser machista, não de impor a minha masculinidade a ninguém, mas a mim mesmo. Não é porque eu sou homem que eu tenho que ser feio também, né? Largar tudo, não tomar banho, não, nada disso. Mas eu tenho que entender que eu tenho que, sim, trabalhar, ser o fornecedor da minha casa, entender que se a mulher falar, não, eu não quero trabalhar, eu quero seguir como mãe, eu tenho que entender e tenho que me virar, porque é um dos papéis que ela quis ser. Dois mundos diferentes. Mas, no final das contas, Felipe, é isso, assim, que eu entendo. Para não entrar em polêmica, né, que eu vou sair disso, que eu sou boa, né, essas coisas. Ó, sabonete! A ideia é que você, que se entende como homem, ou seja, ser masculino, você precisa ser aquele que protege. A Santa Igreja, porque a Santa Igreja é uma mulher, já que nós somos a noiva, né, que espera Cristo, você precisa defender a Santa Igreja, e acho que era assim que eles convenciam para ir para a cruzada, né, defender a sua família, se defender de tudo aquilo que está sendo atacado, porque hoje em dia está muito difícil o que é machismo, o que é feminismo e essas coisas assim. Eu fico até, assim, estudando, sem dar opinião, não, porque é muito difícil. Esses dias eu vi um coach dizendo que Um monte de coisa. o homem precisava ter um pouco de mulher em si. E a mulher também precisava ter um pouco de homem em si. Né? E eu fiquei um pouco confuso, né? Da onde ele tirou essa teoria abissal, né? Mas hoje é o que é ventilado, né? Ontem mesmo eu escutei uma psicanalista dizendo que esta ideia de que é o homem o provedor da sua casa e a mulher que na teoria cuidaria das coisas do lar, da educação das crianças, é uma visão supremacista, machista, branca, de uma elite que domina a sociedade, de uma sociedade que vem, que impõe isso sobre e cria os seus valores e deturpa toda a liberdade do homem de ser feliz, né? E aí que entra nesse contexto da sexualidade masculina que faz com que nós vivamos essa confusão de hoje. O homem ele não consegue se enxergar como homem. E aí, muitas vezes, assim, se o homem fala um pouquinho mais alto, não é grosseiro. Não é machista. Não pode falar isso. Como assim, cara? Isso aí faz parte de ser homem. Isso faz parte de ser homem. Faz parte. Cuidar, colocar sua vida em risco, protegendo a sua casa, isso faz parte de ser homem. E aí vem nessa desconstrução. Porque o homem em si, além de tudo isso que o Célio falou, ele tem uma virtude divina que ele consegue olhar além
da visão da sua casa. Ele consegue prever as coisas, é sobre ele dada esta graça e essa virtude de proteção, não apenas pela força, mas principalmente pelo olhar que Deus deposita sobre ele. Por isso que é dada essa graça dele cuidar da família, proteger a sua casa. E aí eu pergunto para as meninas, como que ela enxerga, como que elas enxergam, na verdade, né? Essa questão do ser homem hoje. Vocês têm encontrado exemplos de um homem de fato, de alguém masculino ou alguém que está um pouco perdido. Se vocês engrossar a voz, ele acaba, não, espera um pouco, não, vou pensar aqui de novo no que eu vou falar, como que eu vou me expressar. Ele tem medo de se colocar, né? Começa aí pela Larissa. Bom, vou começar pelo que o Célio estava falando, né? Hoje em dia é muito difícil ser mulher também, viu? Muito difícil. Porque qualquer coisa que você abre sua boca, não, você quer se limitar em ser empregada. Eu tô noiva, né? Pretendo me casar no que vem, se Deus quiser, com a honra de Deus. E eu e meu noivo, que tá acompanhando aí, se ele não estiver acompanhando, né? Eu vou ficar triste. Mas enfim, tá aí. A gente vinha conversando, né? Justamente nessa questão do homem ser o provedor da casa e a mulher ser aquela, né, que dá o carinho, cuida da casa e tudo mais. E para as pessoas que vê, não, isso é um absurdo, que a mulher tem que trabalhar, porque a mulher tem que ter as coisas dela. Se você quiser comprar um sapato, você vai pedir para o seu marido. Se você quiser sair, você vai pedir para o seu marido. E hoje a gente vive de fato nessa realidade de, se você decide não trabalhar e ficar em casa cuidando do seu lar, da sua família, você quer ser empregada. Mas aí já é toda essa questão de feminismo, que eu não gosto nem de falar essa palavra, porque já dá um negócio no coração. Mas, enfim, cada um tem os seus sonhos, né? Cada um tem os seus sonhos, os seus projetos. E não deve ser um absurdo quando uma mulher fala que o sonho maior é cuidar da casa, né? E a pergunta do Felipe, que ele falou, né? De fato, hoje ainda existem muitos homens que... As mulheres que mandam no relacionamento, né? Como eu comecei falando, eu era assim, o Renan é prova viva disso. Tô me moldando, Deus tá me ensinando, né? Mas, de fato, hoje ainda existe essa questão, né? Da mulher querer passar por cima do homem, até mesmo o homem querer passar por cima da mulher, né? E ficar naquela, né? Aí ficam os homens falando, não, o homem tem que ser mais do que a mulher não, a mulher tem que ser maior que o homem. Não, gente. Como eu disse, cada um foi feito para um papel. E se Deus não tá no meio, justamente isso, né? Aí a mulher vai querer ser maior do que o homem vai querer ser maior do que a mulher, mas infelizmente, né, a pergunta do Felipe ainda existe essa questão de a mulher já erguer a voz, aí o homem já fala, não, vou repensar, será que eu tô errado? Ou senão o homem já erguer a voz e a mulher já pensar que o homem tá sendo ignorante. Não, isso faz parte do ser masculino, né? Então eu acho que é isso. E o Luiz falou, tô aqui porque eu vi. Ele já deu uma declaração aí. Aproveitando essa deixa da Larissa, muitas vezes no meu relacionamento com a minha esposa, eu tomei uma decisão que era equivocada. E que no momento eu até me precipitei, briguei, esbravejei, falei mais alto. E depois eu precisei retornar e pedir desculpa. Reaver e falar, isso é ser homem também, né? Isso também é ser mulher. Saber que você erra, saber que você procura fazer o certo, mas nem sempre, se eu procurar fazer o certo, significa que vai dar naquele lugar. Pode dar errado, né? E saber ser homem também é saber ser humilde, dar um passo atrás e pedir desculpa, pedir perdão, né? Não é fácil, a gente não gosta de pedir perdão. Não é algo fácil, né? Quem fala que gosta de pedir perdão é uma pessoa que já está na terceira ou quarta morada de Santa Teresa de Ávila, que é algo que foge à nossa ossada que está andando para chegar na primeira ainda. Aí eu pergunto para a Bianca, como que você vê essa questão aí da masculinidade, como que você vê essa questão de toda essa desconstrução no homem? Ai, gente, amo teologia do corpo. Olha, eu vou criar polêmica. Brincadeira. Eu acho que, assim, cada um tem sua característica específica. A última encíclica, né, que o Papa Francisco ele escreveu, eu achei muito legal. Aquela que foi voltada para os jovens, não sei se vocês já chegaram a ler. Eu achei muito legal o que ele falou sobre Maria Madalena ser a primeira apóstola
né, assim, o formato que ele falou, que foi evangelizar, que anunciou. Então, esse documento, ele colocou muito o papel da mulher na igreja, e eu achei isso muito legal, porque tem muitas meninas, muitas mulheres que falam assim, a mulher não tem papel na igreja. Tem sim, de acordo com a sua característica, de acordo com o seu chamado, né? E assim, eu vejo que a questão da masculinidade hoje em dia, ela é ameaçada, né, por esses pontos, né, que vocês falaram, mas também a questão da característica de cada um, né? Eu acho bonita uma passagem, né? Aquela passagem que fala, mulher, sede submissa aos vossos maridos. Essa submissão, né? Ela vem, se eu não me engano, é do grego, né? Que chama exer, que significa auxiliar, né? A mulher é o socorro de Deus para o homem. Eu acho, gente, eu fico apaixonada mesmo. Eu acho a coisa mais linda. Nós somos o socorro de Deus para os nossos maridos, né? E eu acho isso muito bonito. E isso não perde o papel na questão da vida social, por exemplo. Eu sei que o Célio falou do advogado só para não me sentir inferior aqui, mas tudo bem. Eu trabalho, né? Sou advogada, mas eu vejo, por exemplo, eu vou contar o que eu faço de vez em quando, tá? Eu tomo banho de manhã, aí vou pro trabalho, eu levo às vezes outra roupa, eu me lavo inteira no serviço, me taco com álcool, só para chegar em casa, gente, e poder dar um abraço no meu filho, sabe? Então eu acho que isso tem coisa que é muito particular assim da mãe, tem coisa que é muito particular do homem, né? Essa questão do pedir desculpas, né? Eu acho que até que é uma característica masculina, porque eu acho que a mulher, pelo ser assim, gente, quando falam assim de feminismo, o que eu entendo, Bianca, eu entendo que o feminismo, a origem dele foi a luta pelo direito da mulher. O que se tornou hoje, eu acho que é uma banalização dessa luta pelo direito. Eu acho que vai além da luta pelo direito, a mulher querer ser igual ao homem. A gente nunca vai ser igual ao homem, o homem nunca vai ser igual à mulher, porque ainda que esteja assim, vamos dizer, em hierarquias iguais, cada um tem uma característica. Então, eu acho que nem, por exemplo, tem gente que fala assim, jamais deixaria um homem carregar, sei lá, a minha mala, minha sacola, minha bolsa. Eu deixo meu marido, gente, carregar tudo, sacola, bolsa, mala, o que ele quiser, ele pode carregar. E eu acho que é muito gostoso, assim, você se sentir cuidado, né, mesmo. São Francisco de Assis, tem um livro dele que chama O Irmão de Assis. Eu acho bonito quando ele coloca, ele não falava, por conta, né, do relacionamento até dele com o pai dele, ele não falava muito na questão do amor com os irmãos, ele falava no cuidado que um irmão tinha que ter com o outro, como uma mãe tem com seu filho. Então ele elevava o amor ao cuidado, à doação. Então eu acho que toda mulher tem essa delicadeza, sem entrar em polêmicas, né, como disse o Célio, né, mas eu acho que toda mulher tem essa delicadeza, e é muito gostoso, assim, sabe, você sentir essa delicadeza, se sentir amado, se permitir ser amado, porque às vezes o amor vem e a gente não se permite ser amado por conta dos nossos traumas, dos nossos medos, e, gente, acho que a coisa mais deliciosa, assim, do mundo é você se permitir ser amado, né, meu marido, eu tive um relacionamento antes e eu fui ferida, né, de algumas formas, assim, porque como qualquer relacionamento, né, gente? E o amor de Deus, né, no meu marido, ele foi tão grande assim, tão grande mesmo, que o amor dele curou meu coração de uma forma, assim, que eu não sei explicar, assim, de verdade, sabe, gente? E eu vejo, e o Fê falou, né, desse coaching, Padre Jonas, ele fala que o amor feminino, né, o amor feminino não, desculpa, que a mulher fecunda o homem e o homem fecunda a mulher para se tornar ainda melhor, né? Ele até faz essa comparação com Francisco e Clara, né? Na época, a fecundidade, né? Como um homem, independente, às vezes até na questão não matrimonial, mas até na vida religiosa, como a característica, o dom de ser mulher fecunda o homem e o dom do homem fecunda a mulher.
eu até brinco de vez em quando que eu tenho umas características masculinas, sabe, gente? Porque eu não sou muito delicada em algumas coisas, tipo, organizar, festinha, esses negócios. Se não fosse minha família, gente do céu, eu ia estar perdida. Eu escrevo muito bem, sabe? Então, ao invés de organizar, tipo, eu deixo tudo com eles. O meu casamento, então, se vocês vissem, a mulher da decoração falava assim, isso tá bom? Eu, tá bom. Quanto que é? Ah, é tanto. Tá ótimo. Posso pôr flor? Pode. Ah, posso pôr uma pedrinha? Pode. Aí o cara da foto, posso isso? Pode. Fica à vontade. Tudo podia, gente. Foi a melhor cliente dele. A melhor É cliente. melhor cliente mesmo. Eu sou a melhor cliente, de verdade, gente, em tudo. Então, assim, eu tenho umas características que eu até brinco, né? Você é característica masculina, mas não é, é próprio de cada um, né? Cada mulher, eu acho que tem o seu dom específico, né? E o homem, o seu dom específico. E sabe aquele negócio da tampa, né? Cada panela tem sua tampa? A metade da laranja? Bom, eu acho que isso é verdade, sabe? E assim, eu acompanhei um pouquinho a história, né, de alguns de vocês e eu vejo que a construção de Deus ela é feita de acordo com a vontade dele e não com a vontade daquilo que a gente imaginava ser. Eu lembro que o meu sonho, gente, era alguém virar assim. Eu sei que a maior parte do sonho das meninas é o homem lá ajoelhar e falar assim, quer casar comigo? O meu sonho interior, que eu nunca tinha falado para ninguém, estou falando para vocês agora. Falei para alguns jovenzinhos, numa conversas separadas. Era alguém virar e falar para assim. Tudo, primeiro, para tudo, é sonho da segredo. Bianca. Meu sonho era alguém virar e falar assim: você quer entrar em discernimento comigo? Te juro. Aí, mas de coração, assim, não nessa patifaria, sabe? Desse farisaísmo, discernimento aqui, discernimento lá. Não isso, de coração assim mesmo, sabe? Acreditando do mesmo jeito que eu, assim. Aí passou-se os anos. Quando o meu marido, né, quando a gente percebeu que a gente um gostava do outro, assim, foi mó difícil, porque ele era meu melhor amigo, foi mó tempo. E quando ele olhou para minha cara, eu que falei, gente, gostava dele, confesso. Ele virou assim para mim, eu também. Aí, gente, a coisa mais linda, ele virou para mim e falou assim, você quer entrar em discernimento comigo? Quase caí para trás. Fui tomada por um súbito. Mas, enfim, eu acho que tudo isso faz a parte da característica, assim, de cada um. E Deus, ele olha, eu falei isso porque, assim, às vezes, eu não sei quem está assistindo a gente, quem não está, e a gente pensa assim, será que isso aqui que está no meu coração Deus ouve? Ele ouve, gente, Deus ouve o que a gente não fala. Olha, se eu contasse cada coisa que já aconteceu comigo que eu não falei que ele fez, olha, a gente ia cair para trás. Até Santa Terezinha, nunca ganhei uma rosa de Santa Terezinha, gente. Aí falei para Santa Terezinha que eu era muito amiga dos pais dela, mas que eu e ela a gente não se dava muito bem, porque eu nunca ganhei uma rosa. Eu falei assim, eu vou fazer uma novena para saber se é mesmo para eu namorar com meu marido. Aí, gente, eu ganhei a rosa. No último dia, a gente se reconciliou, Santa Terezinha e eu, da minha afilhada. A minha afilhada chegou com a rosa e falou, senti que tinha que ir até o Santíssimo, pedir para ele abençoar e te dar, mas eu não sei por quê. Então a gente tem umas experiências doidas com Deus. Deus olha o que está no nosso coração, no nosso íntimo, nos nossos sonhos. Então não deixa de sonhar não, gente. É verdade, é muito bom ser mulher, amo ser mulher, amo ser mãe, amo ser esposa. É mó difícil, porque, limpar a casa, esses negócios, o do borogodó também enche o saco. Às vezes é cansativo, né, que nem... Antes eu só chegava em casa, deitava. Eu chego em casa, às vezes tomo banho, brincadeira. No escritório só me arrumo, né, para conseguir dar um abraço no meu filho quando chego, mas aí depois vem brincar e dar mamar e trocar e tem tudo aquilo, e isso é uma delícia. Então, quando a gente vive a nossa vocação mesmo, que a gente pede para Deus mostrar aquilo que Ele quer para a gente é realmente feliz. Eu acho que eu passei os 2 minutos, desculpa. Se quiser falar mais até. Se eu fosse Santa Terezinha, eu pegava essa rosa e triturava ela e levava a rosa triturada pra você. Só por eu tenho ela ainda. Eu ainda tenho ela. Eu coloquei no negócio de coração, sem brincadeira. Tem ela toda fareladinho. Eu guardei. Igual a Bela Fera. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eu também, só para completar minha fala. Também ganhou uma rosa?
Não, eu acho que vocês não deviam ter colocado o Célio e eu junto. Isso é verdade, isso é verdade. Eu sou da própria Santa Terezinha, né? De Vinja, eu e Tere é assim. Eu tenho uma esposa que ela é super competente, uma psicóloga super competente. E ela também, ela decide-se muitas vezes a ser mãe. E aí as pessoas ficam, mas você fez 5 anos de faculdade, e não sei o que, não sei o quê. E ela responde, mas eu decidi também ser mãe. Além de ser uma boa profissional, eu decidi também ser mãe. E isso a gente tem que entender. Eu não estou aqui para desvalorizar o que a Bianca falou aí, que é a luta pelos direitos iguais, né? A gente não está falando que não existe um machismo cultural, realmente existe, a pessoa, né, tem algumas coisas aí que a gente precisa debater mesmo. Eu estou falando aqui do sempre fora do limite, né? Sempre nos extremos, é nos extremos que nós estamos falando. Acho que a luta da igualdade, a luta, né, do voto, enfim, todas essas coisas que as mulheres já conseguiram a partir de uma luta, ela tem que ser batida de frente. Agora, eu acho que já virou trampolim para algumas coisas. Mas eu não vou falar de feminismo porque eu não sou mulher, né? Então eu não tenho nem lugar de fala, né? Assim, eu só estou falando aqui. Sim, eu falo do machismo, vai de boa. Eu estou falando aqui, na verdade, que é a ideia de que, sim, nós somos casados, né? Eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que trocar a fralda, eu tenho que dar banho. Não é porque é minha mulher e aí ela tem que fazer tudo isso. E mesmo se ela só ficasse em casa e eu trabalhasse, eu teria que fazer a mesma coisa. Porque eu sou pai. Claro, porque a gente tem que assistir série também, né? Exato. E eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho de Deus, eu tenho todas as minhas obrigações, eu preciso mantê-las como homem e entendo que sou. Então você tem que também ter essa noção. Esse jovem ainda aqui, assim como o Renan, tá aqui sim, Renan tá aqui sim, tá. Assim como o Renan, que está solteiro, mas o Renan, graças a Deus, já é um menino, né, que Deus já tocou, tem muitos aí que só estão esperando em Deus para namorar. Meu Deus, como se namorar fosse curar todos os corações, como se namorar fosse acabar todas as vontades, como se o namoro fosse a cura. Eu senti isso direto, eu, assim como a Bianca, eu casei com a minha melhor amiga, né? E cara, eu vou lhe falar uma coisa. Eu era tão feliz solteiro, que eu tive que me desconstruir para casar. Eu sou tão feliz sozinho. Eu tinha meus horários, eu podia fazer o que eu quisesse, eu tinha liberdade, blá, 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 blá. Para eu decidir casar, eu tive que aceitar que eu poderia ser feliz também dessa forma. Mas as pessoas são tristes e acham que quando casar vão ser felizes. Meu Deus, esqueça isso. Maravilha. Para a gente correr aí para tentar encerrar, vamos voltar aqui então. Rapidinho, é verdade. Ó, meu marido tá lá cuidando do neném, ó. Falar um pouco sobre a sexualidade feminina. Começando aí pelo. Colocaram aí você, foi um erro de vocês. Falar um pouco sobre a sexualidade feminina. Começando pelo Célio. Como que você vê? Houve uma. Começando por você. Não, falando. Não, calma. Elas responderam sobre homem, por que você não pode responder sobre mulher? Porque é melhor comentarem. Houve uma mistura entre empoderamento, entre feminismo, aonde contribuiu para desconstruir um pouco a personalidade da mulher? O que você acha? Cara, a mesma coisa que aconteceu com a masculinidade, acabou com a feminilidade das pessoas, sabe? Mulher que usa vestido hoje em dia, só usa vestido porque decide usar só vestido, é louca. Como assim não usa uma calça? Como assim? Até isso, até as roupas, as pessoas... Gente, elas falam o seguinte, olha, presta atenção. Ai, meu Deus do céu, vamos lá. Presta atenção. Você tem que ser livre de todos os padrões, todos os padrões tem que ser livre. Mas para você ser livre dos padrões, você tem que estar no padrão dessas pessoas. Já percebeu isso? Então, não tem um padrão. Não tem um padrão, mas são exatamente. Se você pegar aí. paradoxo. Ele se encaixa no padrão.
Ou seja, você precisa, para ser livre de todos os padrões, você tem que entrar no nosso padrão. Parece-me uma história velada da igreja que dizia: você só pode, eu vou evangelizar você pelo medo do inferno. Não é porque existe o amor de Deus, é pelo medo do inferno. Para mim, isso, ele conversa, porque uma mulher para ser livre, ela não pode ser dona de casa, porque aí ela é escrava do marido. Uma mulher para ser livre, ela tem que vestir mini saia ou a roupa que mostre o corpo dela, porque o que é bonito é para se mostrar. Mas se ela usar um vestido longo ou só vestido longo, ela é evangélica, ela nunca é católica. Uma mulher que tem opiniões fortes ou sabe se impor, essa mulher ela é masculinizada, porque assim, parece um homem falando. Uma mulher que não sabe se decorar o casamento, ela não é de acordo com o padrão, porque toda mulher tem o casamento aqui, ó, a roupa. Não é sensível. Tem tudo aqui. E a Bianca vai falar: não, eu não tinha nada disso, eu só queria casar. Experimentei um vestido. Que no caso é o meu sentimento também. Eu não tinha nada disso, eu só queria casar. Mas, então, se você não está no padrão, e esse é o problema, a gente tem que ficar no padrão das pessoas. Quando se o padrão certo da mulher feminina, não do feminismo, da mulher feminina, é o exemplo. A gente pode falar 1000 horas aqui, mas é o exemplo que arrasta e convence e comove. Cara, você tem milhares de mulheres na igreja, casadas, solteiras, freiras, santas, que você pode simplesmente, os pais de Santa Teresinha, uma mulher, certo? A própria Santa Teresinha, Nossa Senhora, a Maria Madalena, você tem a Samaritana, você tem Joana d'Arc, que era uma mulher totalmente diferente do seu tempo, que era guerreira, e mesmo assim se sentia, e foi condenada, e depois foi santa, mas em um momento ela deixou de ser aquilo que Deus queria para ela. Então, você precisa entender, jovem, que o padrão que você segue define o que você é muitas vezes. Então, veja primeiro os padrões. Qual é o padrão? Você usa maquiagem porque gosta disso, te faz bem, ou porque existe um padrão que você precisa todo dia estar maquiada 1000 quilos de cor na cara e tudo mais. E eu vou lhe dizer a verdade. Homem prefere mulher sem maquiagem. É um estudo, não sou eu que estou falando. É um estudo que dizem que o homem prefere a mulher sem maquiagem. Você veste a roupa porque a roupa que você veste foi você que escolheu ou foi alguém que escolheu para você e não está na moda? O celular que você comprou foi a moda ou foi você que quis? A forma que você pensa como família, a sua família, foi você que decidiu. O namoro, foi você que decidiu. Quem está decidindo as coisas para você? Se no final das contas for você, amém. Porque aí você tem consciência. Se penso, logo existo. Se existo, logo penso. Quer dizer, se penso, eu tenho a capacidade de dizer sim ou não para as coisas. O problema é que eu não posso ser aquilo que os outros chamam de gado. Aqui, ó, esse padrão, essa coisa, é assim, é isso. Isso serve para tudo, tá? Para tudo. Vou parar por aqui, eu tenho muita coisa para falar, mas vou parar por aqui. Fica pro próximo. É nóis, sério. Vamos para Larissa, o que você vê aí nessa fusão do feminismo e do empoderamento? Houve esse trágico formato aí de uma mulher desconstruída hoje? Bom, eu tenho as mesmas opiniões, eu poderia falar igual o José, né? Ele vai rir, porque eu poderia simplesmente falar assim embaixo, mas enfim, vamos lá. Eu poderia falar as mesmas coisas que o Célio falou, né? Porque hoje em dia a gente vê essa questão. O feminismo fala que nós não precisamos seguir nenhum padrão, mas existe um padrão. Quando você fala de feminismo, assim como a irmã falou, a gente já pensa nas mulheres com os pelos debaixo do braço, mulher querendo ser igual ao homem, então existe um padrão aí. E eu acho que hoje nós
precisamos, de fato, ser empoderadas, né? Porque nós precisamos ser cristãs empoderadas, mas nós não precisamos do feminismo para isso. Eu gosto muito de falar que imagina se Maria, Deus me livre e guarde, bate na madeira, fosse feminista. A gente estava partilhando disso hoje, na chamada de vídeo que a gente ia falar. O anjo ia chegar nela e ia falar, você vai ser a mãe de Salvador. O que é isso? Você está mandando em mim? Eu não vou ser mãe de Salvador nenhum, não. Se eu quisesse ser mãe de Salvador, eu teria pedido para ser mãe de Salvador. Então, nós precisamos, sim, ser empoderadas, mas não seguindo nenhum padrão, né? Nós precisamos, sim, passar maquiagem. Eu não gosto. E se alguém me falar para me passar maquiagem, eu vou falar, ai, meu filho, só vou passar maquiagem no dia do meu casamento e olhe lá. Eu não gosto. Então, nós precisamos, sim, ter o nosso estilo, óbvio, nos agregando em Deus, né? Porque se a gente for seguir padrões que divergem da vida que a gente quer seguir, né? Não vai dar certo. E eu acho que é isso, né? Empoderamento, sim, mas nós não precisamos de feminismo. Eu acho que a Larissa nunca mais vai querer encontrar o Célio e eu juntos. A meio bate na madeira. Gente, maquiagem, ela falando assim, você pode, ela não gosta, mas tem gente que gosta, isso não vai mudar, mas depende se você é você, eu que quero passar maquiagem, é eu. Porque a gente não tá falando nem mal nem a favor, é você. Porque se for outra pessoa te falando, aí, calma aí, vamos rever. Aproveitando que a Bianca fez um tour pela casa dela, o que você acha aí dessa fusão do empoderamento com o feminismo, aí, esse resultado que hoje deu catastrófico na personalidade feminina? Eu concordo com a Larissa, a meio bate na madeira. Bate na madeira, hein? Eu acho que eu não tava nem com uma madeira para bater aqui. Falei em volta, eu não tô nem com madeira para bater aqui. Eu acho que eu vejo muito assim os extremos, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas não conseguem mais olhar os dois lados, olhar, por exemplo, nossa, o que será que, sei lá, que o Célio tá passando? Ele foi grosso, por exemplo, mas, nossa, será que aconteceu alguma coisa com ele? É porque ele é homem. Ou então, nossa, por que será que a Bianca tá assim? Ela do nada, sei lá, fez um monte de tatuagem. Será que ela tá bem? Não, agora ela virou a feminista. Então eu acho que são extremos, assim, sabe? Não fiz nenhuma tatuagem, tá, gente? Mas eu acho que graças são a Deus, extremos, né? Assim. Você me deixou com medo agora. Não, nenhuma. Quando eu era criança, eu punha aquela de chiclete, mas tudo bem. Eu acho que são extremos, eu acho que é importante a gente ter um equilíbrio para a gente discernir mesmo, sabe? Eu acho que a palavra é o discernimento, discernir o que é certo, o que é errado, o que eu vou passar, né, para o meu filho, por exemplo. Ele vê minha mãe cozinhando, gente, sem brincadeira. É a coisa mais bonitinha. Ele pega uns negócios lá dele de montar e fala que é papá. E fica dando papá pra gente. E eu acho isso a pureza de uma criança muito bonita. Então, aquela passagem que fala, né, sede como crianças, não é que Jesus fala? Eu acho que a gente precisa voltar um pouquinho à inocência, à essência do que a gente é. Porque o que eu vejo por aí, né, nessa questão do feminismo o homem não vai me manipular porque eu sou livre. Meu corpo é meu, eu tudo posso. E, bom, aí não vou nem entrar na parte do corpo, porque aí gera polêmica também, né? Mas eu acho que essa questão do tudo posso entra no que São Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo me convém. Então eu vejo que essa questão da mulher hoje em dia está muito exagerado. Eu acho que assim, nós mulheres, a gente tem que sim lutar pelos direitos, mas não aquilo que não faz parte da nossa essência feminina. E o que eu vejo acontecer é perder essa essência que as mulheres querem, é como se quisesse arrancar uma parte de si e falar, eu não tenho isso, mas não vai sair, é meu, é a essência. Então é o que eu vejo, é uma perca da essência do que nós somos. E os extremismos, né? Eu acho que tudo que é extremo é ruim, que faz a gente ficar cego, não permite a gente enxergar, porque ou é machista ou é feminista, mas e o que tá no meio termo ali, né? Então acho que é complicado. É isso.
Aproveitando aí, trazendo o Renan, que ficou de fora da última rodada, faz esse resuminho pra gente aí, curtinho. O que você vê tanto da desconstrução do ser masculino, quanto a desconstrução do ser feminino? É porque o Célio falou que ele estava encalhado, gente. Mó chato. Não falei isso, não. Você que vai encalhado. Então, Criou-se, na verdade, um grande paradoxo, né? Tanto para o lado feminino quanto para o lado masculino. E hoje, se o homem ele se posiciona de uma forma mais firme, ele é machista. Se a mulher ela aceita o posicionamento do homem, ela está sendo submissa e diante da realidade do tempo que nós estamos vivendo hoje, submissão é algo como se fosse escravidão, como se a gente voltasse ao tempo da abolição, né? Isso não precisamos falar sobre raça e nem cor, mas simplesmente pelo fato de você se colocar à disposição, já te torna um escravo. Então, para ser muito breve, homens sejam homens, mulheres sejam mulheres. Não entrem nesses tipos de estereótipos, tanto do lado masculino quanto do lado do feminismo, sabe? Sejam vocês mulheres lindas, sejam independentes, como vocês são, através dos seus pensamentos intelectuais, através dos seus posicionamentos também. Uma mulher empoderada não é uma mulher que se posiciona contra o homem e eu sou contra esse sistema. Como é, Felipe, que a psicóloga disse? Um sistema... A supremacia arcaica, a supremacia branca do modelo arcaico. Exatamente. Não sejam submissas a uma supremacia arcaica branca. Não, sejam mulheres, sabe? Sejam aquilo que Deus deseja que vocês sejam. Sabe? A Larissa falava de Nossa Senhora, né? E até é interessante, porque Nossa Senhora ela não precisou se posicionar e falar assim: ô Gabriel, você está achando que você está falando com quem? Sabe? Ela simplesmente ela se posicionou e disse: sim, eis aqui. E ela foi a mulher, como diz o livro do Monsenhor Jonas, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, sabe? Ela não é refém de feminilidade no mundo hoje. E por mais que queiram vender essa ideia de que a mulher como a palavra fala, seja submissa, mas a gente precisa entender que o homem é a cabeça, a mulher é o pescoço, ela que sustenta, sabe? Então, não vamos confundir as coisas, não vamos nos deixar influenciar por tudo isso. Se vocês quiserem se maquiar, se maqueiem, fiquem lindas. Se não quiserem, vocês são lindas de qualquer jeito. Rapazes, a mesma coisa. Não se submetam ao senso do ridículo, sabe? Hoje a gente tem uma grande influência nas mídias sociais, através dos youtubers, né? Hoje a gente vê Felipe Neto educando os nossos filhos. Pelo amor de Deus. Felipe Neto falando sobre sexualidade para criança de 10 anos. Olha a porcaria que nós estamos deixando entrar dentro das nossas... Isso envolve se deixar essas narrativas e homens sejam homens, mulheres sejam mulheres, mas antes de tudo sejam filhos de Deus. Eu quero te refletir. Ô, Renan, você falou do negócio, né, da submissão, era só para as pessoas não esquecerem, né? Quem estiver assistindo. Essa questão da submissão eu acho bonita porque significa o socorro de Deus. Eu acho que nós mulheres não podemos esquecer o que realmente a palavra de Deus ela quer dizer para nós, como exer, né, o auxiliar adequado, socorro de Deus, né, para o homem, né, na vida matrimonial para os nossos maridos, mas, por exemplo, numa vida consagrada, como que as freiras, por exemplo, não é socorro de Deus para a igreja? Então, assim, é lindo. Deixa eu só fazer uma reflexão aqui em cima dessa coisa aí. Aí a mulher fala assim: você vai ser submissa ao seu marido? Não, eu vou ser submissa ao meu chefe.
Não entendo. Ao marido não pode, mas ao chefe, que é um homem branco, hétero, que faz muito pior do que o marido, porque o marido ainda tem respeito e tem uma conversa. Eu já vi muito, eu trabalhei em alguns lugares, que o meu patrão, meu Deus do céu, não era com, sabe porque era mulher, não. Ele falava da pior forma possível para qualquer um que fizesse besteira. E aí você se impõe. Então, quer dizer, por que isso aqui não pesa e esse aqui pesa? Então você não pode ser submisso ao seu marido, mas aquele ditado, que aquele ditado, pau que bate em Chico, bate em Francisco. rapaz, onde eu trabalhei uma vez, o cara era maníaco, não é possível. Aí, Ainda bem que ele não tá ouvindo. eu saí por causa disso. Ela submete a isso, sabe? Tipo, eu não posso submeter ao meu marido que me ama, que me respeita, que quer o meu melhor, mas eu posso me submeter das 8 às 18 a uma mulher, a um homem que eu nem conheço, que eu chamo ele agora, a minha intimidade com ele é porque ele é meu chefe. Olha o nome, meu chefe. E aí, ele manda em mim. Ele manda no meu horário, ele manda na minha comida, ele manda se eu posso ou não ir no banheiro, ele manda no que eu posso escrever nos meus e-mails, ele manda tudo. Ele manda em tudo. Das 8 às 18. Ou, às vezes, até mais. E o meu marido não pode... Ele não pode pedir uma coisa para mim que ele é machista. Grosso. Rude. E, para terminar, todo mundo fala, nossa, a comida da vovó é a melhor. Nunca ninguém fala, a comida do vovô é a melhor. Já percebeu isso também? Bom, nesse caso, a minha mãe cozinha bem melhor que o meu pai. Mas meu pai faz um sorvete, ó. O meu pai é chefe de cozinha. Como é que isso acontece? Eu sou uma negação, porque nunca minha mãe deixou, pelo pensamento dela, que o homem não devia cozinhar, eu nunca aprendi a cozinhar. Mas agora que eu sou casado, eu tenho que aprender, né? Eu tenho essas mãos aqui, deixa eu mostrar para a câmera. Mãos de fada. Mãos de fada. Tem isso, cara. Gente, eu não tenho. Essa é outra característica minha. Péssima, né? Mas meu marido cozinha, que é uma beleza. Nossa, eu tô aqui, ó, Gustavo. Tem um pensador judaico, que ele expressa um pouco sobre aquilo que a gente vive hoje em dia, né? Fala sobre a modernidade líquida, sobre o querer artificial que a gente vive, né? E esse é o risco. Eu penso que um pouco do que contribui para essa desconstrução desses temas tão importantes e que levaria um tempo grande para a gente conversar sobre eles, é querer tudo para ontem, querer tudo para agora, né? Querer tudo de maneira instantânea. E isso acaba prejudicando um pouco o processo. Para a gente encerrar, não, a live que seria 1 hora já está com 1h40 aqui, daqui a pouco vira vigília aqui. Você convidou sério eu, né, gente? Tem alguém assistindo? 1h40. Tem. Pior que eu quero agradecer você é um guerreiro, você é uma guerreira, parabéns. Pior não, melhor, gente. Tá pegando, tipo, a live, tipo, dos mais conversadores. Olha, gente, eu vou falar para vocês que essa live, ela superou todas as outras, até mesmo a anterior, que teve o Padre Paulo Ricardo, o Padre Paulo Eduardo. Ele já chegou já falando. A gente deixou. Mas assim, para gente finalizar, acho que o Felipe deve ter se ausentado aí, mas para a gente finalizar, a desconstrução da afetividade hoje, infelizmente, a gente vê na sociedade de uma forma muito intrínseca, né? A gente vê aí muito escancarada. Então, quando nós falamos de afetividade, é primordial nós entendermos quem nós somos, as nossas carências, as nossas necessidades, todas as nossas fraquezas, para que depois a gente possa realmente entender de fato o que Deus quer. E como que nós vamos entender as nossas fraquezas, como que nós vamos entender as nossas necessidades, as nossas carências? É justamente conhecendo Cristo Jesus. Se você não teve a oportunidade de conhecer o Senhor ainda, faça esse questionamento e diga, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero ter essa experiência. E a partir dessa experiência, Deus ele vai começando
a desmontar algumas coisas da sua vida e você vai começando a entender outras percepções que, infelizmente, elas vão sendo aí totalmente desordenadas. E para falar de sexualidade, a gente falou muito breve, mas esperamos aí abordar um pouco mais esse tema em outras lives. Sejam aquilo que Deus realmente quer que vocês sejam. Sejam homens de Deus e mulheres de Deus. Não se permitam ser influenciados, não se permitam ser usados como massa de manobra de um sistema que, infelizmente, tem rompido os ideais de Cristo, tem rompido os ideais da família, tem tentado colocar sobre as nossas crianças todas as cenas, todas as situações possíveis totalmente sexualizada, achando que isso é algo normal. E não é. Nós não estamos vivendo normal. E por mais que a sociedade, após esse período de pandemia, venha falar para nós, olha, existe um novo normal, não vai existir um novo normal. Porque a igreja, ela vive há 2000 anos, e ela não é, uma instituição que, infelizmente, ela vai se adaptando ao tempo. Mas é o tempo que se adapta a Cristo. Então, essas são as nossas finalizações. Quero passar a bola para o Felipe, talvez ele queira falar mais alguma coisa. Renan, e é isso. Posso falar uma coisa? Diga. Uma coisinha só. Diga. Não, assim, desculpa aí, gente, quem está assistindo, mas isso, assim, eu acho que vai ser muito importante para vocês mesmo. E, assim, na presença de vocês, né, meus amigos e irmãos, eu cresci muito, né, afetivamente, na minha sexualidade também, convivendo com vocês, né, Felipe, Célio, Renan, Larissa, quero te conhecer. Eu acho que, para mim, eu cresci muito com vocês também, então, assim, você que está assistindo a gente, se você tem amigos, assim, amigos irmãos mesmo, que busquem a mesma coisa, sabe, se liguem a eles, porque a gente cresce muito, né, afetivamente também uns com os outros, né? Uma laranja boa, boanece todos. Eu inventei isso agora, mas enfim. Eu acho que isso aí, existe desculpa. É o meu dicionário. Eu estou fora do padrão. Veja que nessa live a gente foi da história, da filosofia, da cultura hebraico-grego, enfim, a gente passeou um pouco aí sobre a vida intelectual. Queria aí pedir para vocês aí, deixa aí uma palavra, um conselho, quem está nos acompanhando, nos assistindo, o que pode contribuir para que cresça, conheça esses temas, como que a gente pode crescer ainda mais aí como homem, como mulher, como jovens aí, a partir desses dois temas aí, bem curtinho, um conselho de cada um, começando aí pela Larissa. Ser bem rápida. Eu vou falar a questão do conselho em uma coisa que alguém falou e eu não lembro, na questão me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és, né? Hoje na nossa sociedade o povo fala, não, eu posso andar com qualquer pessoa que eu vou ser eu mesmo. Gente, não acredita nisso não, tá? Porque conforme você vai pegando intimidade com aquela pessoa, você vai pegando os trejeitos daquela pessoa sim, tá? E eu sou prova viva. Então, como todos falaram, andem com pessoas boas, andem com pessoas que de fato possam agregar na espiritualidade de vocês, especialmente aconselhando na questão da afetividade, sexualidade, que é algo tão deturpado no nosso dia a dia. Então, de fato, me diga com quem tu andas, com pessoas boas, que eu direi que você é pessoas boas também. Então, é isso. A Bianca. Vamos lá, Célia. É rápido. Vai lá, Bianca. Eu acho que, assim, não acreditem em tudo que as pessoas dizem para vocês. Procurem, busquem, né? Eu sou uma pessoa assim, eu amo livros, eu gosto muito de ler, eu tenho milhões de livros que eu não li ainda, porque eu sou tão viciada em livro que às vezes eu ia comprar e bom, tá guardado ainda. Mas leiam, sabe? Busquem a história do que a igreja realmente fala, porque às vezes falam para você acreditar, tipo, em tanta coisa e falam, será que é verdade? Então busca de verdade a realidade, né? Não vai por aquilo que as pessoas falam para vocês, né? E se
façam amigos, assim, de Deus, assim, que nem esses amigos irmãos que estão aqui, que ajuda muito. Concordo com a Larissa. Sério. Completando da Larissa, tem um livro que diz que você é o reflexo das 5 pessoas que andam próximo de você. Você é o reflexo das 5 pessoas que andam ao seu redor. Dá uma olhadinha no seu redor, ver se essas 5 pessoas são pessoas que vão lhe fazer crescer. Porque quando eu comecei no Ministério Jovem, na minha vida de cristão, eu não queria casar não, porque eu não tinha referência de casamento. Hoje eu olho para essa turma aqui e você pode ter certeza. A gente, sem querer, se tornou referência. Porque nós lá atrás não tínhamos. E é como que Deus foi colocando no nosso coração principalmente. Então, se junte com pessoas que queiram verdadeiramente ser de Deus. Maravilha. E uma última palavra, antes do Renan encerrar aí pra gente, é que os líderes jovens, né, os grupos e por aí vai, cara, promovam mais retiros, promovam mais aprofundamentos, falem mais desses temas, aprofundem. Aqui a gente nem tocou sobre a teologia do corpo, que o Papa João Paulo II deixou aí uma infinidade de catequese de aprofundamento, de nós olharmos para o nosso corpo como templos de Deus, não como objeto, não como um produto que alguém vem, toca, consome, vai embora e larga para lá a carcaça. Mas esse é o conselho, né? Saindo um pouco da linha do que os meus irmãos já deixaram, acrescentando ainda mais. Trabalhe mais esse tipo de conteúdo, trabalhe mais esses temas. Você devia falar do sacramental Isso do aí, matrimônio, galera. a coisa mais linda. Desculpa, Renan. Tchau. Você não vai Imagina. mandar mais, Gente, Bianca. Poxa vida. Isso que o Felipe falou é importante. Eu deixo esse recado, eu vou direcionar esse recado para o Ministério Jovem. Tá? Ministério Jovem, por favor, cuide dos nossos jovens. Sabe? A gente está cansado de ver jovens que, infelizmente, estão aí amornecendo na fé. Nem sei se essa palavra existe, mas vamos dizer, Não, esfriando na fé, né? Oi? Foi o Sérgio que cortou dessa vez, não foi eu. Mas, enfim, Paulo já nos dizia, né? Nos tempos vindouros, muito esfriar da fé, muito seria apostatar. A gente vê que tem uma grande influência por conta da pandemia, a ansiedade, a depressão tem pegado muitos dos nossos jovens, nem participado das lives, infelizmente, os jovens têm aí estado presente. Mas eu faço esse apelo a você, cuide dos nossos jovens, não deixe que os nossos jovens sejam roubados pelo mundo, pelo inimigo, mas principalmente por ele mesmo, como diz São João da Cruz, como bem o Sérgio frisou, né, que tem como esses 3 inimigos, e promovam retiros, promovam formações. A gente tem a Teologia do Corpo, tem aí o canal do Fernando, que é o Amor Autêntico, indico para vocês, sabe? Mergulhem de cabeça, ajudem os nossos jovens a sarar as feridas emocionais e na área da sexualidade. Ajudem os nossos jovens, porque um dia Deus vai cobrar de cada um de nós a alma de cada um desses jovens. E aí eu falo para você, eu não quero ser conivente com o erro de ninguém. Nós não estamos fazendo essa live aqui para nos aparecer. Nós estamos fazendo essa live porque ainda nós temos esperança de uma juventude santa. E se a juventude realmente ela quiser a santidade, nós daremos a nossa vida. Por mais que a gente ainda já viva dentro da nossa vocação como casados, como celibatários, nós daremos a nossa vida. Então, Ministério Jovem, eu faço esse apelo para você. Você que nos assistiu, muito obrigado pela sua atenção. Desculpa quando a live é muito boa, a gente estende um pouco, muito além do normal, né? 1h50 de live, mas a gente vê aí que tem uma galera que contribuiu muito, nos ajudou muito. O Sérgio está apontando para a Bianca, né? A Bianca, como se ela fosse a responsável. Mas, enfim, obrigado de coração a você que nos assistiu. Eu estou tentando apontar para ele. Obrigado de coração a você que nos assistiu. Você que ficou até o final, como diz o Sérgio, foi guerreiro. E é isso, o reino dos céus é dos violentos, mano. E se você foi até agora, porque você realmente é adepto a esse tipo de força que Deus realmente levanta.
E é isso. Nos acompanhe na nossa próxima live. Nós vamos falar do que Deus te chama. Essa é uma pista da nossa próxima live. Não vou falar o tema, tá? Agradeço ao Célio, que já deu aquela fugidinha. Agradeço a você, Bianca, imensamente. Que Deus possa abençoar o seu matrimônio, o seu bebê. Espero em breve revê-la, né? Nos chame para comer na sua casa, porque você sabe que a gente gosta de comer, né? E com certeza, muito, o Vi cozinha super Célio, bem. Ele vai fazer bem. uma lasanha para vocês. E desculpa, gente, eu falei demais, me empolguei. Uma ideia, a gente pode fazer podcast, né? Porque é melhor, porque as pessoas podem ir escutando no meio do caminho, né? Porque... agradeço você, meu irmão, Célio, que Deus possa abençoar a sua vida, seu matrimônio, a Alessandra, o Bento, que logo mais vai vir um profeta aí pregando aí, vai sair no meio da Bahia lá pregando no sertão lá, em nome de Jesus. Larissa, minha querida, obrigado de coração novamente pelo seu sim. Que Deus possa abençoar você, o Luiz, e tamo junto. Precisar, você sabe, pode contar com a gente. Manda um zap, manda um Telegram, manda sinal de fumaça, manda o jumento que a gente recebe também, não tem problema. E é isso. E agradecer ao Felipe, né, meu amigo, que sempre nessa batalha aí semanal, sempre discorrendo desse tema, desconstruindo cada vez mais nessa nossa série aí. E logo mais tem surpresas aí. Nós vamos reunir uma galera aí da pesada logo mais. E é isso, gente. Muito obrigado de coração. Que Deus abençoe vocês. O Célio deu risada. Vai tudo bem. Vou deixar em off. E é isso, gente. Um abraço, um beijo e até sexta-feira. Tchau, tchau.